Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Diário da Palavra de Deus. Trago hoje uma reflexão sobre a mente. Está sem disposição para executar as tarefas do dia a dia? Tem dificuldades de lembrar nomes, datas e compromissos? Ainda está cansado, mesmo depois de passar o final de semana inteiro dormindo? Então, este plano de leitura bíblica é para você. Uma vida saudável começa com uma mente saudável. Já vi pessoas que passam horas cuidando do corpo, mas não cuidam da mente. Outros passam horas orando e jejuando, mas não investem tempo e nem dinheiro nos cuidados com a sua mente. Malhar? Legal, é isso mesmo. Orar e jejuar? Parabéns! No entanto, nenhuma disciplina física ou espiritual será eficaz, se não houver um gerenciamento sadio dos pensamentos. Por isso, a Bíblia diz: Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, verso 20. Que tipo de pensamentos tem ocupado a sua mente? Os pensamentos certos ou os errados? O quê? Não sabe qual é a resposta? Vou te ajudar. Dê uma olhada à sua volta. Veja como está a sua vida. Gostou do que viu? O que está diante dos seus olhos é o resultado dos pensamentos que têm ocupado a sua mente. Uma mente sadia é dominada pelos princípios da palavra de Deus. E, quem aprende a pensar de acordo com a palavra, desfruta dos benefícios de ser filho de Deus. Por isso, neste plano de leitura bíblica veremos 4 passos para deixarmos de pensar da forma errada e começarmos a pensar da forma certa, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Prepare-se, pois, a partir de agora, nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Primeiro passo, coloque seu foco no lugar certo. A Bíblia, em Provérbios 4, verso 20, diz: preste atenção no que eu digo. Ou seja, ao invés de focar nas circunstâncias, Deus está dizendo: foque nas minhas palavras. A Bíblia diz: porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, verso 7. O seu foco determina a imagem que você reflete. Já parou para pensar nisso? Pessoas que só focam no dinheiro têm a imagem da ganância. Pessoas que só focam nos problemas têm a imagem do fracasso. Mas, pessoas que mantêm o foco na palavra de Deus, têm a imagem da vida. Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios: à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Segundo aos Coríntios 3, versículo 18. Todos nós que nascemos de novo temos o mesmo propósito, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Ele nos tornarmos, mais felizes seremos. Acredito que uma das respostas para a existência de tantas pessoas ansiosas e estressadas dentro da igreja é o foco no lugar errado. Estamos focando nas coisas. Estamos depositando a nossa esperança na criação e não no Criador. Assim como um peixe não vive fora da água, o ser humano também não encontrará vida longe de Deus. Por isso, sigamos o conselho de Jesus, busquem, ou seja, coloque como foco da sua vida, pois, em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, Mateus 6, versículo 33. A saúde da sua mente começa com a mudança do seu foco. Por isso, peça ajuda ao Espírito Santo para ajustar o foco da sua vida para o lugar certo, na verdade, para a pessoa certa. Jesus Cristo. Segundo passo. Proteja os seus ouvidos. Conhece pessoas que quando abrem a boca dá para sentir o bafo da morte? É gente que nunca tem nada de bom para falar. Tome cuidado com elas. O apóstolo Paulo disse, em sua carta aos Romanos: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Observe com atenção as palavras de Paulo. Um princípio poderoso está sendo revelado nessa passagem: nossas convicções são frutos daquilo que ouvimos. Ou seja, o que você ouve determina o que você pensa. Então, a pergunta que preciso lhe fazer é: o que você está ouvindo? Ou melhor, quem você está ouvindo? Uma coisa é certa: quem tem os seus ouvidos, tem o poder de decidir as escolhas que você faz na vida.
Lá no jardim do Éden, a serpente, Satanás, conseguiu fazer com que Eva escutasse. O que aconteceu depois você já sabe. O Senhor disse: escute as minhas palavras. Ou seja, eu não sou obrigado, e nem você, a ouvir quaisquer palavras ou qualquer pessoa. Eu escolho o que e quem vou ouvir. Faça isso também. Invista o seu tempo ouvindo palavras de vida, e não de morte. Palavras que encorajam, não que amedrontam. Pare de dar audiência para telejornais sensacionalistas. Este tipo de mídia vive da desgraça alheia. Escolha bem a voz que você ouve, pois é essa voz que vai determinar onde você chegará na vida. Terceiro passo: mude suas palavras. Palavras geram realidades. Palavras mudam ambientes, para melhor ou pior. Palavras são autorizações que damos para o mundo espiritual exercer influência na nossa vida. Em um de seus provérbios, Salomão disse: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Ou seja, nos alimentamos daquilo que falamos. Você alguma vez já passou mal por ter se alimentado de algo estragado? Se você é um ser humano normal, com certeza já passou por isso, e sabe que não é nada bom. Na verdade, é péssimo. Da mesma forma, palavras cheias de ira, ódio ou xingamentos fazem muito mal para aqueles que as dizem. Pois, tudo o que declaramos com os lábios, volta como alimento para a nossa alma. Por isso, o terceiro passo para pensar com saúde está relacionado com manter as palavras certas na nossa boca. A palavra do Senhor disse: nunca deixe que elas, as palavras de Deus, se afastem de você. As palavras surgem do que pensamos. O que pensamos surge do que ouvimos. Então, se você falar as palavras certas, seus ouvidos ouvirão as palavras certas e sua mente produzirá os pensamentos certos. Certo? Por isso, a Bíblia diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1 versículo 8. Coloque o seu foco no lugar certo. Proteja os seus ouvidos. Mude as suas palavras. Comece a colocar em prática esses princípios e você verá mudanças significativas na sua vida. Uma mente saudável não se consegue por acaso, mas, sim, com intencionalidade em toda maneira de viver. Quarto passo: escreva lembretes. Hoje em dia, com tantos aplicativos disponíveis, é fácil encontrar recursos tecnológicos para que tenhamos acesso à palavra de Deus a qualquer hora do dia. Apesar do grande potencial da nossa mente, não conseguimos memorizar todas as informações que recebemos o dia todo. Na verdade, essa nossa limitação é uma proteção divina para a nossa vida. Quantas coisas irrelevantes vemos e ouvimos durante o dia? Imagine ficar com tudo isso na mente para o resto da vida. Deus é perfeito, Ele sabe o que faz e por isso, nos deu, não apenas a capacidade de escolhermos o que iremos memorizar, mas também a capacidade de registrar informações importantes para acessá-las em um outro momento. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Isaías 30 versículo 8. Essas são as palavras do Senhor para o profeta Isaías. Sendo assim, nós também podemos escrever lembretes da palavra de Deus. O conselho de Provérbios é: lembre delas e ame-as, tenha sempre um antídoto contra pensamentos destrutivos próximos de você. Escreva lembretes. Anote as promessas de Deus. Tenha um caderno de promessas. Escreva nele as promessas de Deus para cada situação que você possa enfrentar. Baixe aplicativos da Bíblia para sempre ter acesso às Escrituras. Anote as pregações e ensinos ministrados na sua igreja. Acompanhe outros planos de leitura bíblica. Criando esses hábitos, você aprenderá a amar a palavra de Deus, entrará num nível mais profundo de intimidade com Ele, e seus pensamentos errados e destrutivos perderão espaço na sua mente. Assim, você terá uma vida longa e saudável. Compartilhe este plano de leitura bíblica. Muitas pessoas estão sofrendo, dominadas por pensamentos destrutivos. Seja um agente de Deus para enviar essa palavra para outras pessoas que você sabe que estão precisando. Lembre-se: fazer a diferença na vida das pessoas é mais simples do que você imagina. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.